Shalom Aleichem, seja bem-vindo ao primeiro estudo inicial sobre Torá. Esse estudo aqui não vai ser ao vivo. Quem está falando aqui é Yosef Moshe. Nós vamos introduzir a Torá para você que nunca ouviu, né? Você caiu de paraquedas aqui no canal, você não foi, tipo, te mandaram esse link por Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, seja por onde for, e alguém falou pra você: olha, ouve esse vídeo aqui pra você entender. Porque às vezes você tem contato com alguém e essa pessoa fica falando de Torá pra cima, Torá. Aí você pensa, será que tem a ver com árabe, com alguma coisa desse tipo? Calma, keep calm, como diz em inglês. Hoje, pra você que é totalmente leigo no assunto, nós hoje vamos desmistificar os detalhes para que você saia daqui e saiba o que é Torá. E eu pretendo que esse vídeo seja bem curto, ok? Vai ser uma série e hoje, como primeiro capítulo, nós vamos estar falando sobre o que é a Torá. Teremos mais capítulos explicando, por exemplo, por que o Mashiach teve que morrer, capítulos explicando outras coisas que eu considero como ensino fundamental, vamos dizer assim, né? O próprio Shaul Hachalia, né, o apóstolo Paulo, chamado aí em português, ele diz que se você não tem uma base boa, você não pode construir uma casa. Então hoje eu vou mostrar para vocês se a base de vocês é boa, ou se você não tem base ainda, eu vou ajudar você a construir uma boa base para sua crença, aonde você vai estar firme e não vai existir nada e nem ninguém que vai poder abalar a sua fé em Hashem, ok? Do meu lado aqui eu tenho a minha esposa, que ela está acompanhando com a gente também. Ela sempre me acompanha. Ficou até retórico isso, mas é isso aí, estamos juntos aqui e ligados em Hashem. Então vamos continuar. Nosso primeiro assunto é o que é a Torá. Eu imagino, no caso, que você não saiba absolutamente nada e esse nome é até estranho para você. Mas saiba de início que lá em Salmos, no Tehillim 119, Salmo 119, você vai encontrar essa palavra Torá. E ela foi dita pelo próprio Davi Hameler, né? O rei Davi. Ele disse e chamou, né, o livro da Torá. E por que ele escreveu Torá em hebraico? Lógico, não em português. Não está escrito Torá em português, mas só em hebraico original. Porque esse é o nome que é conhecido os ensinamentos do Eterno no meio do povo de Israel. Ok? Então tem nada a ver com árabe. Nós estamos falando aqui do povo de Israel, o povo que saiu do Egito, o povo que hoje está lá em Israel, naquele estado maravilhoso. Então vamos lá, o primeiro tópico que eu separei para vocês, que é a essência da palavra Torá. O que significa? Torá, ela tem várias raízes da palavra, né? É que nem em português, uma palavra que deriva de outra, que veio de outra, né? Então, a palavra Torá, ela vem de uma palavra em hebraico chamada Yará, que significa acertar o alvo. Olha só que interessante. Então, quando você está com Torá, você está acertando o alvo do Eterno. Você está cumprindo com aquilo que o Eterno requer de você, né? E a palavra Torá, na sua essência, ela significa mandamentos, regras, observações. Você pega o Salmo 119, experimente hoje. Você vai pegar o Salmo 119 da sua Bíblia em casa e leia ele inteirinho. Faça isso hoje. O Salmo é uma maravilha você ler. Leia em voz alta mesmo. Recite o Salmo, né? E todas as vezes que você lê a palavra lei, traduza como Torá, né? Porque é isso que está escrito em hebraico. E você vai entender o que representa a Torá para todo o povo judeu, para todo o povo de Israel e até mesmo para o Mashiach, né? Yeshua, que está aí sendo pregado por aí. Então a Torá significa mandamentos. Que mandamentos são esses? Mandamentos do Eterno. São ordenanças do Eterno. E aonde a gente encontra essas ordenanças?
logo no segundo tópico, a gente vai explicar agora. Esses mandamentos e ordenanças a gente encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números. Lógico que não estão exatamente nessa ordem, mas são esses 5 livros da sua Bíblia que você tem aí em casa, que são chamados de Torá, de mandamentos. E dentro desses 5 livros, você vai encontrar toda espécie de mandamentos. Por exemplo, nós temos um mandamento que diz assim, que o homem deve casar com a sua esposa. Desculpa, eu citei errado, mas que o homem deve casar com uma mulher e sair da casa dos pais. Onde a gente vai encontrar esse mandamento? Está lá em Gênesis, né? O próprio Adão diz isso para Havá, a sua esposa. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e por isso o homem deve largar os seus pais e constituir uma nova família, né? Não exatamente assim, mas é isso que está escrito lá. Então isso é um mandamento. E lá também tem uma maldição para a mulher, que a mulher, né, ela tem que dar a luz ao seu filho em dores. Isso também é um mandamento, está lá na Torá, e hoje é o que acontece. O homem tem a maldição de trabalhar, e isso acontece hoje, também está lá. Então, na Torá, nesses 5 livros primeiros da Bíblia, que tem em todos os lugares, e a maioria das religiões tem esse livro nas suas Bíblias, né? É sobre esses 5 livros que nós estamos falando. Quando você ouve Torá para lá, Torá para cá, seja no Facebook, em qualquer lugar, ou até mesmo aqui nesse canal, você vai ouvir falar muito de Torá. Nós estamos fazendo referência a esses 5 livros. Então não é nada muito místico, difícil de entender. Você pode ir na sua igreja, você pode ir aonde você encontrar uma Bíblia, ali vai estar a Torá, ok? Fisicamente e da maneira mais simples de entender é isso. Agora vamos para o terceiro tópico, que diz assim, muito mais que o escrito. Por que é muito mais do que aqueles 5 livros? Eu dei essa base para você entender o que é Torá, né? Esses 5 livros escritos. Mas literalmente, mandamentos abrange muito mais coisas do que 5 livros. Aí você vai falar assim, como pode ser isso? Não é só 5 livros, você acabou de falar. É porque, pessoal, os mandamentos de Kadosh Baruch Hu são extensos e enormes. Nós estamos falando de um livro do qual foi o Eterno quem criou. O Eterno escreveu. Esse livro que foi dado, né, 5 livros no caso, foram dados para Moshe lá no Sinai, no Monte Sinai, e passado de pai para filho, escrito, né, e feito cópias e cópias desse livro. Eles foram dados pelo Eterno. Então tem uma compreensão agora maior do que 5 livros. Estamos falando de algo que é divino, não algo que é humano. Não é igual você pegar um livro do tio José, ou por exemplo, pegar o Código de Hammurabi, que é muito famoso por aí, né? Não é só um livro de ordenanças, abrange tudo. E por que eu estou dizendo isso? Por que a Torá é mais do que livros? A Torá, ela está em tudo. A gente tem a Torá nos animais, a gente tem a Torá na natureza, a gente tem a Torá do universo. A lei da gravidade é uma Torá. O Eterno, ele estabeleceu uma ordem para tudo, um padrão que é muito difícil do ser humano enxergar, mas é um padrão que existe em todos os lugares. Sabe qual é o padrão mais famoso, que inclusive nesse tempo político que a gente vive agora é o mais fácil de perceber? É o padrão homem e mulher. O homem tem que casar com uma mulher, e não mulher com mulher, nem homem com homem. Esse é um padrão. Porque caso eles decidam casar homem com homem ou mulher com mulher, eles não vão poder gerar filhos. O Eterno estabeleceu que o único meio de gerar filhos é um homem casando com uma mulher. Isso é um padrão. Agora, vamos para o campo dos animais. Existe você olha, por exemplo, o meu professor, ele gosta muito de falar de pato, né? E eu vou fazer essa referência porque isso eu aprendi com ele. Ele fala que você olha para o pato e o pato ele anda desengonçado, né? Ele faz quá-quá. E qual é o pato que você conhece que não é dessa forma? Pode existir exceções,
mas a grande maioria é assim. E por quê? Porque foi o Eterno que estabeleceu esse padrão. Você olha para o gato, todo gato mia, todo gato gosta de afiar a unha, todo gato é manhoso. Alguns têm uma personalidade mais revoltada, outros têm uma personalidade mais calma, mas tem padrões que todo gato tem. Por exemplo, um gato natural sempre tem 4 patas. É meio óbvio que eu estou falando, mas isso é um padrão que está na natureza. E qual é o padrão que tem, sem falar de seres vivos animados? Vamos falar de outros seres. Por exemplo, está escrito em Jó que os mares tentam se revoltar contra os mandamentos do Eterno, avançando além da praia, mas não conseguem. Então, até o limite dos mares, até onde eles podem avançar durante o dia, é estabelecido. A composição da água, que a água tem que ser H2O, é um mandamento do Eterno, um padrão. Toda água tem que ser líquida, ou sólida, ou gasosa, um padrão do Eterno. O ciclo da chuva, um padrão do Eterno. Os planetas que se movem a tantos por hora, tudo é muito delicado e talvez um erro, uma transgressão, uma atitude contra o mandamento do Eterno. Por exemplo, se a Terra por algum motivo deixasse de girar, toda a vida que existe sobre a Terra deixaria de existir. Então são mandamentos, são ordenanças que o Eterno estabeleceu por tudo, até seres animados, em todos os lugares há esse padrão. Você tem um padrão que é de você mesmo, que é sua personalidade, característica. Uma coisa interessante que eu vou estar mostrando aí na tela para vocês é, por exemplo, a Lei Áurea, que tudo tem um padrão de crescimento. Eu vou colocar umas imagens para vocês observarem. No meu trabalho muito com Lei Áurea, com esse padrão da natureza. Isso é visto em vários campos, até da matemática. Um exemplo de padrão é a gravidade. Para o nosso planeta, a gravidade tem um padrão, que é 10 km por hora. Desculpa, não é 10 km, é 10 metros por hora. Não tenho certeza se é quilômetros ou metros ou centímetros, mas existe um padrão de velocidade para a gravidade. E o padrão da Terra não é o mesmo padrão da Lua. Da mesma forma que o padrão para o ser humano não é o mesmo padrão para o cachorro, não é o mesmo padrão para o gato. Cada um tem o seu jeito e forma. Então, com isso eu quero que vocês compreendam que a Torá é muito mais do que 5 livros. O ser humano, ele tem um padrão de atitude, de modo, do qual o Eterno estabeleceu. É lógico que o Eterno dá espaço para que você tenha a sua personalidade, tenha o seu gosto. Alguns gostam de rock, outros gostam de pop, outros gostam de músicas clássicas. Cada um tem a sua personalidade dentro de um campo. Mas existe um campo total que é o padrão do Eterno. E se você foge desse padrão, você está pecando, ou contra o Eterno, ou contra o seu próximo. Ok? Então a próxima... o que eu quero citar ainda é os códigos da Torá e mostrar para vocês que a Torá não é uma coisa humana. Como eu falei, a Torá ela foi escrita no idioma hebraico e nós, pelos nossos sábios, sabemos que o hebraico não é uma língua comum. Ela foi dada ao patriarca Avraham Avinu logo no seu início de caminhada como uma língua santa, uma língua do céu. E a Torá foi feita com o hebraico. Para você ter uma ideia, todas as línguas mexem com uma área do cérebro. O hebraico mexe com a área responsável pelas contas, pelo raciocínio lógico. Por exemplo, é uma coisa até engraçada que eu estudei apenas um dia o primeiro texto de Bereshit, que é Gênesis, capítulo 1, e eu sei até hoje. É uma língua muito mais fácil de gravar do que qualquer outra língua, porque trabalha com figuras. Eu sei que até hoje está escrito lá em Gênesis, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Eu sei que está escrito até hoje, porque isso gravou na minha mente. Para você ter uma ideia, se hoje pegássemos todos os rolos da Torá e queimássemos, os livros da Torá em hebraico, se a gente reunisse o povo judeu, a gente conseguiria reproduzir a Torá exatamente como ela era. Então, para acabar com a Torá, teríamos que acabar com o povo judeu. Uma coisa que não pode acontecer, que é o povo do Eterno.
A Torá é divina. E o que são códigos da Torá? Bom, vou colocar alguns exemplos aí na tela, né? Se der tempo da minha fala. Mas eu vou procurar colocar alguns exemplos que a gente escolhe letras e pula tantas letras e consegue formar frases. Sabe qual é a probabilidade disso? Muito, muito baixa. Faz um experimento, pega um livro aí que você tem em casa, qualquer livro, e tenta fazer isso. Tenta pegar a primeira letra, por exemplo, em cada 50 palavras você escolhe a primeira letra. Você nunca vai formar frase nenhuma. Em hebraico acontece isso, e na Torá principalmente. Um grande exemplo é o caso do Holocausto. Lá em Devarim, na parte em que o Eterno fala para Moshe que o povo iria se afastar, que o povo iria deixar, e por causa disso o Eterno seria contra o povo, iria castigar o povo, o Eterno iria esconder a face dele do seu povo, por causa das transgressões dos mandamentos. Por causa disso, se a gente pegar a primeira letra a partir de um ponto, nós formaremos a palavra holocausto, isso mesmo. E nós estamos falando de uma coisa que foi escrita 5.000 anos atrás. Está lá falando do holocausto. Então o que eu quero que vocês entendam? A Torá é divina. A Torá não foi escrita por Moshe. Ela foi dada para Moshe. De primeira instância dada. E depois que o povo quis idolatria, né? No caso do bezerro do ouro, então Moshe teve que escrever a Torá. Mas mesmo assim ainda eram as mesmas letras que foram feitas pelo Eterno. Até as letras são sagradas, né? Cada letra tem um significado. Então uma frase em hebraico ou um nome em hebraico tem muito mais significado que em qualquer outra língua, né? Por exemplo, que eu posso citar aqui para vocês, no nome Bereshit, cada letra do Bereshit, que eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, cada letra forma um significado diferente. Por exemplo, o Aleph quer dizer alguma coisa, o Beit quer dizer alguma coisa, o Resh quer dizer uma coisa. E a gente pode pegar, por exemplo, o seu nome que você tem, traduzir para o hebraico e tirar um significado enorme. Então o hebraico é uma língua divina, e a Torá também é divina, ok? Por isso que se estuda a Torá em hebraico e não em português. É muito difícil você extrair conhecimento em português. E nesse canal você vai estar vendo muitas vezes eu recorrer para livros em hebraico, né? Em sites em hebraico. Agora vamos para o último tópico, que é a Torá eterna. Esse tópico ele vai ser mais complexo para vocês. Para você que não tem um conhecimento de física, vai ser meio difícil de entender o que eu vou falar agora. Mas eu acho que depois de todos os conceitos que eu passei para você, esse daqui vai ser bem digerido. O que significa isso? Que é eterna. Nós cremos no Elohim único, né? Como está escrito lá em Devarim 6. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ele é um, não mais que um. Ele não pode ser representado por nada. Nem a lua, nem as estrelas, nem o sol, nem o planeta, nem uma estátua, uma imagem, nada. O Eterno sustenta tudo e todos. Não existe, não tem como o Eterno ser um ser humano, se encarnar, não existe. Se o Eterno se encarnar, tudo deixa de existir, porque ele mantém todas as coisas. O Eterno está em todos os lugares ao mesmo tempo, ouve tudo ao mesmo tempo. Então, o Eterno, ele está literalmente acima da sua criação. E qual criação que as pessoas não se dão conta? Que ele também está acima é o tempo. O Eterno criou o tempo. E para vocês verem uma coisa tão relativa que pela física o tempo passa diferente em planetas, com mais massa ou menos massa. Ao ponto que você poderia ir para um outro planeta e ficar mais velho ou ficar mais novo que o seu irmão gêmeo aqui da Terra. Tem até estudos que provam que os pés envelhecem mais rápido que a cabeça. Para você ter uma ideia. Como o tempo é uma coisa relativa. Então o Eterno criou o tempo. Isso significa que ele está acima do tempo. Tudo que o Eterno vê e olha já é como ele é no final, no começo. Ele enxerga o presente, o passado e o futuro de uma vez. Então quando ele diz algo, ele está dizendo ao mesmo tempo para o presente, o passado e o futuro. O Eterno está acima do tempo. Então, como foi o Eterno que estabeleceu a Torá,
Você acha, por exemplo, que no futuro, qualquer dia desses, o conceito de família ficaria antiquado ou precisaria se adaptar à nossa sociedade? Nós não estamos falando de um ídolo, nós estamos falando do Criador do Universo, que criou não só a gente, mas tudo. Será que o que ele disse fica antiquado, ultrapassado, precisa de adaptação? Não. Tudo que o Eterno disse hoje está dito para sempre, está dito em todas as épocas. Se o Eterno estabeleceu, por exemplo, que o homem ele deve, por exemplo, guardar o Shabat, o sábado, isso ele está dizendo para todas as épocas e dias, não interessa. Ele está acima desse tempo. Se o Eterno estabeleceu que o filho deve honrar o pai e a mãe, não interessa a época, ele sempre vai ter que honrar o pai e a mãe. Ok? Então a Torá está acima do tempo. A Torá, ela existia antes de toda a criação. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Só para finalizar. Antes de tudo, o Eterno criou a Torá. De qualquer coisa. É um exemplo. Você vai construir uma casa. O que você faz primeiro? Você arruma o terreno. Antes de fazer a fundação, você arruma o terreno. Se tem pedras, se vai ter que furar, você vai analisar o terreno, vai tirar o que tem para tirar e aí começa a construção. Ou qualquer outra coisa, você vai começar um negócio, primeiro você estabelece as regras. Você vai começar uma empresa, primeiro você vai estabelecer e pensar em todas as possibilidades que aquele funcionário pode ter. Você vai arrumar um emprego, tem a CLT que tem todas as regras. Tudo começa primeiro com as regras. Você vai começar um jogo, tem que ter as regras. E quando o Eterno foi começar a vida, em qualquer escala, primeiro ele fez as regras. Primeiro ele fez a lei da gravidade. Primeiro ele fez a regra da semeadura. Primeiro ele fez a regra de como o homem deve se portar, como o homem deve ser, como a mulher deve ser, etc. Tudo pode ser encontrado na Torá, porque ela é eterna e para todo sempre. Bom, não sei se a minha esposa quer falar alguma coisa. Não, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês semana que vem para o próximo tópico, para você que quer iniciar na Torá. Que o Eterno Kadosh Baruch Hu possa abençoar você grandemente. Acompanhe nosso canal e no próximo tema vai ser esclarecido mais e mais segredos para vocês, ok? Shalom, até a próxima.